Nós vamos estar apresentando, hoje é a primeira divulgação que a Codeplan faz nesse ano de 2015, e a gente vai estar apresentando um breve estudo sobre população, renda e ocupação nas unidades de planejamento territorial que são as unidades definidas pelo atual governo para responder pela gestão das administrações regionais, das 31. Né? O governo já anunciou que semana que vem deve estar anunciando os administradores regionais, mas isso, na verdade, embute uma discussão que está se fazendo já há algum tempo aqui no Instituto Federal sobre a gestão das regiões administrativas. Há uma discussão muito grande em relação à eficácia dessa gestão. Na maior parte das vezes, né, essas administrações regionais elas estão desprovidas de quadros técnicos, né, é uma reclamação recorrente, quando precisa elaboração de algum projeto, algo dessa natureza, normalmente não se encontra no quadro dessas administrações regionais, e há uma discussão em relação, inclusive, à possibilidade, o próprio governo já se manifestou em relação a isso, né, e outras, diversas outras autoridades aqui do Instituto Federal, na Câmara Legislativa, esse debate já foi travado, sobre a possibilidade não de ampliar, até porque existem alguns projetos na Câmara de ampliação, de criação de novas regiões administrativas, fala-se de Vila Planalto, fala-se de Águas Quentes, ali entre Recanto da Izema e Samambaia, fala-se lá Arapuanga, e, na verdade, também tem uma discussão sobre a unificação dessas regiões. Né? É muito discutido o questionamento, né? Se questiona muito se efetivamente a FERCAL deveria ser uma região administrativa, se o CIA deveria ser uma região administrativa. Na pesquisa da Codeplan, o CIA tem 2.000 habitantes, né? A FERCAL 9.000, o Varjão 8.000. Quando se compara, por exemplo, o Varjão com a Ceilândia, que tem 460.000, né? Então, qual é o sentido, né, de você ter essa disparidade? Então, é uma discussão que está colocada, né, e a Codeplan ela pretende, com esse trabalho, ajudar, contribuir de alguma forma numa maior racionalização. Evidentemente que criação ou unificação de regiões administrativas, isso está no fórum político, tá certo? Isso vai ser decidido pelo Executivo, pela Câmara Legislativa. Não se trata aqui de defender tese A, B ou C. Né? O que a gente defende aqui é uma racionalização da gestão administrativa. Né? E aí a gente apresenta como se configura esse quadro a partir das 7 unidades de planejamento territorial. E é importante também que o mesmo quadro que nós vemos quando se apresenta o quadro de desigualdade no território, quando se apresenta as 31 regiões administrativas, a gente observa, né, quando se apresenta essas 7 unidades. Né? Você vai, até porque essas unidades, a gente sabe como é que a conformação espacial de Brasília, né, existe o núcleo, e a partir do núcleo, né, cada vez que você caminha para a periferia, né, as características socioeconômicas elas vão se distinguindo. Então, isso também se revela quando a gente observa essas 7 unidades. Eu queria também já lembrar que amanhã vai ser feita a divulgação do IPCA. A Codeplan, todo início de mês, faz a divulgação, análise do IPCA-DF. Na verdade, o cálculo do IPCA é feito pelo IBGE para o Brasil e para todas as unidades federativas, mas aqui o IBGE ele faz os comentários da inflação nacional. Então, a gente faz a divulgação aqui e a gente centra na interpretação dos dados para o Distrito Federal. E é importante porque amanhã não só divulga dezembro, mas também divulga o ano de 2014. Né? Então, é uma divulgação especial e, juntamente com a divulgação do IPCA da Codeplan, tem a divulgação pela Ceasa, né, do índice Ceasa de preços. Então, vamos passar aqui para... Tem o sem fio? Não pode. Por causa da TV. Então, vamos lá. Eu vou
eu coloquei aqui, fiz a opção de colocar só a tabela, e eu vou falando em cima dos números e lendo os números de maior destaque. Aqui tem a relação, para todas as tabelas, né, vamos analisar aqui 4 situações. A população total urbana e rural, né, de cada região administrativa, e aqui as 7 unidades de planejamento. Então, vamos centrar aqui nessas 7, né, que é o objetivo nosso. É importante destacar inicialmente que a população urbana é apurada pela PIDAD e a gente acrescenta a população rural. A pesquisa, a PIDAD, ela só apura na área urbana. Então, a gente buscou a população rural do IBGE, mas expurgando aquilo que o IBGE entende como setor censitário rural com características urbanas. Isso acontece muito. E, para efeito da PIDAD, essas regiões foram pesquisadas. Então, a gente expurgou daqui e trouxe para cá. Exemplo, INCRA 8, né? É uma área urbana, tá certo? Mas para o IBGE está colocado como área rural, mas a PIDAD pesquisou lá. Então, aqui temos a população total em 2013, do Distrito Federal, 2.852.000 habitantes. Como é que ela se distribui? Temos 3, das 7 áreas, temos a central, que envolve Plano Piloto, Sudoeste, Octogonal, Cruzeiro e Cantangolândia. É um miolinho aqui, né? Depois temos a central adjacente 1, que envolve o Lago Sul, o Lago Norte, o Parkway e o Varjão, que está ali encravado dentro do Lago Norte. A central adjacente 2, Guará, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo, Águas Claras, Vicente Pires, o CIA e a estrutural. Aqui é uma certa mistura. Vocês vão observar que não há exatamente, como numa regionalização que a Codeplan já fez, onde destaca, por exemplo, o Varjão estrutural compõe núcleos isolados. Aqui na unidade de planejamento territorial do PDOT, não há essa distinção. Então, aqui vai envolver, numa mesma unidade, áreas de alta renda, como o Lago Sul, com áreas de baixa renda, como o Varjão. Tá certo? Mesmo aqui na adjacente 2. Águas Claras e Guará, com um patamar intermediário de renda, junto aqui com a estrutural. Depois tem a região oeste, na unidade oeste, Taguatinga, Samambaia, Ceilândia e Braslândia. A sul envolve Gama, Santa Maria, Recanto das Emas e Riacho Fundo 2. A leste, Paranoá, Itapuã, São Sebastião e Jardim Botânico. Aqui é o contrário, junto com 3 regiões de baixa renda está o Jardim Botânico. E a norte, Sobradinho, Sobradinho 2, Fercal e Planaltina. Então, aqui é muito menos uma divisão baseada em características socioespaciais, mas uma divisão geográfica, né? Não obedecendo a essas características. Em termos de população, a mais populosa é essa região oeste, quase 960.000 pessoas, né? Se aproximando de 1 milhão. Se considerarmos que essa população de 2 anos atrás, provavelmente, né, essa região aqui já tem 1 milhão de pessoas. É um terço, né? Um pouco mais de um terço de toda a população do Distrito Federal. Depois temos como mais populosa a região sul, 450.000, repetindo, Gama, Santa Maria, Recanto das Emas e Riacho Fundo 2. Um patamar um pouco abaixo vem essa adjacente 2, polarizada ali pelo Guará e Águas Claras. Depois vem a região norte, né, o norte e nordeste, Sobradinho 2 Planaltina. E essa região central, envolve o Plano Piloto, Sudoeste, Cruzeiro e Odagolândia, é apenas a 5ª mais populosa, né, com um pouco mais de 300.000 habitantes. Um pouco abaixo está a região leste, né, Paranoá, Itapuã, São Sebastião, Jardim Botânico, e a menos povoada, que é a região exatamente mais rica, né, que está o Lago Sul, o Lago Norte, o Parkway. Isso aqui já é um bom indicador dessa discussão de uma possível unificação, né, ou junção de RAs, né, porque provavelmente seria muito difícil trabalhar com essa distribuição. Uma região administrativa, né, com quase 1 milhão de habitantes, com a complexidade que tem, 3 delas, Taguatinga, Samambaia e Ceilândia, não seria recomendável, né? Seria uma mega região, né? Então, evidentemente que a gestão ficaria muito difícil, né? Por outro lado, em alguns casos aqui, né, seria bem oportuno, né, uma junção de algumas dessas regiões, como, por exemplo, aqui a região norte, Sobradinho 2, Planaltina e Fercal, né? Quando a gente vai para a questão da renda domiciliar per capita,
Aí a gente começa a observar melhor esse quadro dessa extrema desigualdade, que se revela na renda de cada uma das RAs, onde ela varia desde os 6.510 do Lago Sul até os 300 e pouco, 360 da estrutural, aquela relação que a gente fala, de 19 vezes diferença de renda, mas mesmo aqui, quando você agrupa as unidades de planejamento, essa diferenciação é muito acentuada, né? Evidentemente que a maior é a adjacente 1, onde está o Lago Sul, Lago Norte, Parkway, mesmo o Varjão puxando aqui um pouquinho para baixo. Olha aqui o Varjão como está deslocado aqui, parece até o primo pobre aqui, né? Coitadinho do Varjão, cheio de cidades ricas e ele deslocado. No patamar muito próximo está aqui a Central, né? Puxado pelo Sudoeste, plano piloto, Cruzeiro também com uma renda elevada, Candangolândia puxando um pouco para baixo. A adjacente 2, ela tem uma situação intermediária. Essa aqui quase 5 mil, aqui pouco mais de 4 mil, ela está com 2 mil e pouco, né? Onde Águas Claras e o Guará puxam um pouco para cima, estão acima da média, Vicente Pires na média, mas tem aqui a estrutural puxando para baixo, e mesmo, né, o Riacho Fundo e o Núcleo Bandeirante num patamar abaixo. As outras 4, Norte, Oeste, Sul e Leste, todas elas com renda entre 800, né, 798 e 1.057, né, em torno de 1.000, né, entre 800 e 1.000, né, num patamar muito abaixo, né, do que a gente observa na área central, né, seja a central, ou seja, a central adjacente 1, central adjacente 2, mostrando que também, do ponto de vista geográfico, né, essa desigualdade na distribuição da renda, ela é acentuada aqui na nossa capital. Essa informação aqui é uma informação muito interessante, né? Porque quando a gente fala em renda total, entram 2 componentes, a renda per capita e o contingente populacional. É aquela questão, né? Qual é a renda? A Dinamarca tem uma renda per capita elevada? Tem. A Suíça tem. Muito maior que a da China, 8 vezes maior que a da China. Mas quando você olha o PIB, né, como a população da China é 200 vezes maior que a da Suíça, né, 170 vezes, significa, então, que, na verdade, o PIB da China é 20 vezes maior que o da Suíça, né? É um pouco esse caso aqui da região Oeste, que tem uma renda per capita muito baixa, mas que, considerando que tem um contingente de quase 1 milhão de pessoas, né, a massa de rendimentos dessa região aqui chega a 11 bilhões e 500 milhões de reais. Isso aqui significa, para se ter uma ideia, um PIB, se fosse considerado PIB, né, maior do que 7 unidades da Federação do Brasil, né, que seria considerado essa região. Então, só para dar uma dimensão do que significa em termos de massa de renda. Evidentemente que a que tem maior massa de rendimento é a Central. Puxada pelo plano piloto, ele sozinho tem 12 bi 500 milhões, né, de rendimentos domiciliares. E o Sudoeste também contribui muito aqui com 4 bilhões. A gente vai observar, por exemplo, que a adjacente 1, como tem uma população muito pequena, inferior a 100 mil habitantes, a massa de rendimento dela não é muito maior do que a da região Norte, 5.900 contra 5. Né? Muito embora, em termos per capita, seja 5 vezes maior. É porque a população é muito menor. Então, isso aqui também é uma forma de se olhar o território, né, e principalmente identificar oportunidades, do ponto de vista, oportunidades, né, para atividades econômicas. Né? Por exemplo, é nessa região aqui, e numa certa ocasião, depois da primeira pesquisa que a gente fez da PIDAD, onde a gente já tinha identificado, foram as primeiras regiões que a gente apurou, né, Ceilândia, Samambaia e tal, e foi em cima exatamente dessas informações que o pessoal aí do Grupo Polo Otávio, eles se convenceram de que a implantação do Polo JK tinha um enorme potencial, porque é uma população de renda baixa, a sua grande maioria, mas Ceilândia tem quase 500 mil habitantes, então isso significa capacidade de consumo, principalmente com essa ascensão da chamada classe C, né, onde melhorou de vida por conta de valorização do salário mínimo, isso puxou, né, muito a renda dessas regiões mais pobres para cima, a renda individual, e isso aliado a uma
contingente populacional enorme, né, permitiu esse resultado. Esse dado também é importante no sentido de nortear as ações públicas para uma questão que vai estar colocada posteriormente, que é isso daqui. É a questão do emprego, tá certo? A região central, ela concentra quase metade dos empregos. Aquilo que todo mundo já sabe, a gente já cansou de repetir isso aqui, né, Aldo? Toda vez a gente fala sobre isso. Quase metade, 48% aqui quase. Porque 46,5% está no plano piloto, né? É o resultado que a gente teve. Eu estava até comentando isso hoje cedo, né, um jornalista, que não mudou muito a situação de 2 anos para cá. Porque eram 48 e alguma coisa, né? Caiu para 46,5%. É positivo porque mostra uma tendência de descentralização. É sempre positivo. Pior seria se tivesse aumentado essa concentração, né? Mas isso depende de um esforço muito grande, não só do governo, evidentemente, mas do setor privado, para que possa haver essa descentralização. Por isso que aquela informação anterior é importante, porque existe capacidade de consumo naquelas regiões, né? As pessoas não têm que buscar o plano piloto para satisfazer as suas necessidades, né, de comércio, serviços. Capacidade de consumo tem lá, né? Só que tem, né, isso tem que ter políticas que direcionem a descentralização das atividades econômicas e que aproveite aqueles potenciais que estão determinados. Então a gente vai ver que 47,5%, né, quase 48%, dos empregos estão na região central. Num segundo plano aparece a região oeste, por conta da força de Taguatinga, né, e secundariamente de Ceilândia. 20% dos postos de trabalho estão nessa região. Mas é pouco, porque 35% da população está aqui. Então, muito aquém da população existente. E na terceira escala está aqui a adjacente 2, por conta do Guará, de Águas Claras, que gera uma quantidade importante, e do CIA, né, que tem também um grande número de empregos, com 10%. Todas as demais regiões geram um número de postos de empregos muito pequeno, né, confrontado. Né, temos aqui 555 na região central, né, 77 aqui na região sul, na região leste 38 mil, 75 mil no norte. Então, números muito pouco expressivos. A gente, no documento, chama a atenção que esse total aqui da região central se refere apenas à população dentro das RAs, tá certo? Ela não inclui porque a pesquisa apura vários locais. Os vários locais pode significar que a pessoa ela é autônoma, então ela trabalha no plano piloto em Taguatinga, ela trabalha no plano piloto em Sobradinho, é biscateiro e trabalha no sudoeste e em Águas Claras. Então, se a gente considerar que, na mesma proporção, esses que trabalham em vários locais também trabalham, né, em grande número no plano piloto, e mais aqueles que residem, porque pesquisa domiciliar, então não capta aqueles que residem nos municípios metropolitanos. Mas a outra pesquisa, a PIMAD, captou, identificou que em 2013 eram mais de 120 mil, 125 mil. Então, se somarmos a esse total parte desses que trabalham em vários locais e os que trabalham na área metropolitana, nós vamos ter quase 700 mil pessoas que trabalham aqui na nossa área central, né? Então, é uma concentração excessiva, né, dos empregos e que, efetivamente, também requer uma política, né, dirigida para a descentralização dessas atividades. Então, a síntese, né, da análise dos números apresentados é de que o Distrito Federal, embora seja uma unidade de federação de menor dimensão territorial, revela-se um território profundamente desigual nos vários aspectos abordados, né? Não é novidade nenhuma. A gente vive repetindo isso e vive cobrando, né, política no sentido de reverter essa situação. A distribuição da população está fortemente concentrada na porção centro-oeste do seu território. Se somarmos o que seria a porção centro-oeste, a central, a adjacente 2 e a oeste, ou seja, é do centro para o oeste, aquele círculo, como se fosse o eixo Brasília-Taguatinga. Em menos de 10% do território, nós temos 60% da população. Está nesse eixo, né? 1.700.000 pessoas. Quanto à distribuição espacial da renda, uma profunda desigualdade, com 2 unidades de planejamento territorial apresentando uma elevadíssima renda domiciliar, que é a central e a adjacente 1, uma intermediária, né, e outras 4 com rendimento muito inferior, né, que é exatamente oeste, norte, sul e leste, ou seja, as periféricas.
Por fim, talvez a maior distorção seja identificada na distribuição dos postos de trabalho, com uma única região administrativa, o plano piloto respondendo por quase metade das ocupações geradas. Lembrando um dado que acho que é importante, a gente sempre tem em mente, comparando com duas outras metrópoles. No Rio de Janeiro, na área central, que envolve o centro, ou na zona portuária, São Cristóvão, os distritos centrais do Rio de Janeiro tem 16% dos empregos gerados. E em São Paulo, os 8 distritos centrais de São Paulo, o centro financeiro, tem 18% dos empregos gerados. Então, essa proporção aqui de 48% é algo absolutamente inusitado. Você não encontra em canto nenhum, né? É uma coisa específica, uma característica peculiar aqui de Brasília. Finalizando, a sociedade brasiliense está absolutamente convencida e consciente da necessidade de proposições e ações, não só governamentais, mas também de segmentos da própria sociedade civil, como o setor empresarial e as instituições de ensino e pesquisa, no sentido de reverter tais números e erigir uma economia mais equilibrada e uma sociedade mais equânime, né? E isso tem uma ponte com essa questão da gestão das regiões administrativas, né? É isso que a gente quer chamar a atenção, né? Quando você tem uma gestão mais eficiente, uma gestão na região administrativa que permita, né, que seja identificado os potenciais que aquela região apresenta, como a gente viu no quadro de renda total, que consiga, de alguma forma, equacionar os diversos problemas que vão estar na raiz da não atração de investimentos, determinados problemas que acontecem, por exemplo, em relação ao fornecimento de energia. Uma administração ela tem uma gestão, ela tem que ser ágil o suficiente para que esse problema naquela região que possa estar obstruindo a realização de investimento, ele possa ser equacionado. Se eu tenho uma região administrativa, né, desprovida de recursos técnicos, isso não se resolve. Isso não se resolve. Então, para reverter esse quadro da concentração do emprego, para que esses empregos e os investimentos, consequentemente, tenham a direção dessas regiões periféricas, que têm um grande potencial, é fundamental que essas gestões, ou seja, o aparato técnico nessas regiões administrativas, possa estar efetivamente dar resposta, né, para essa necessidade. Isso não acontecendo, obviamente que vão ser procuradas aquelas regiões que já apresentam essa resposta. E aí a gente não consegue equacionar nem o problema da concentração do emprego, nem o problema da concentração da renda. Obrigado. Vamos, então, fazer naquele modelo nosso clássico, passar inicialmente a palavra para os colegas dos órgãos de imprensa que estão aqui presentes. Alguns vão querer gravar, né, mas alguns vão querer fazer perguntas aqui para o debate. E depois a gente abre o debate para o... Oi? Pode. Então tá bom.